Check-up Podcast no ar e hoje o nosso assunto é lesões crônicas no tendão. Alô, alô, corredores de rua, pessoal que gosta de correr. E eu já soube aí, segundo as estatísticas, que Fortaleza está na ponta, né? Capital com mais corredores de rua. Belmarques vive por aqui, tá sabendo agora que Belmarques quer morar em Fortaleza, Holanda? Botando todo mundo para correr, mas para correr tem que ter cuidado. E quando as lesões aparecem, aí entra a fisioterapia com esse papel tão importante, não é isso, Érica? Isso. Érica Linhares, Flávio Alencar, fisioterapeutas da Ferfísio. A gente fez questão de convidá-los aqui para o Check-up Podcast de hoje, até porque é um tema muito importante. Todo mundo correndo e muita gente com lesão, não é isso, Flávio? Isso. Tudo bem? Que prazer. Tudo ótimo. Prazer estar aqui com você. Tudo bem, satisfação, viu, Natália? Está aqui. Obrigado pelo convite e espero agregar aí com as informações, né? Para o pessoal que gosta de correr e para os que não gostam também. Ai, que bom. E tá uma febre mesmo esse negócio de corrida, né? Muita gente com lesão lá no consultório. Sim, muita gente. E às vezes é por falta de informação mesmo, né? Tem alguns detalhes que a gente vai falar aqui para o pessoal entender um pouco mais como é que funciona a dor nos tendões e como se prevenir, como evitá-las. E já pode falar, já pode falando. O tendão é um dos mais comuns, essa lesão no tendão. Sim, em corredores de rua, os tendões mais afetados é o tendão do calcâneo, vulgo tendão de Aquiles, e o tendão do joelho, né, que é o tendão patelar, ou ligamento patelar. São tendões que funcionam como molas e dependendo de como você treina, dependendo da carga do treino, você pode estar machucando ou pode estar fortalecendo. O grande segredo é o manejo de carga. Manejo de carga, que isso tem que ser orientado. Tem que ser orientado por um profissional de educação física, por um fisioterapeuta ali, que a gente fala ali, né? Um fisioterapeuta de resguardo, né? Ali dando, avaliando a intensidade dos treinos, avaliando a biomecânica do corredor e direcionando o treinamento, direcionando o recovery também, que é a parte importante, para que esse tendão não machuque, né? Para que esse tendão se preserve. Então não é só chegar e correr, não é, Érica? Não. Quem decide começar a correr, quem quer correr, não pode entrar no modismo. Não, porque antigamente as pessoas até diziam, antigamente correr era tão simples e hoje em dia é complicado, fica caro, é o tênis, mas foi isso que mudou também. Antigamente, realmente, as pessoas corriam, se lesionavam e paravam essa atividade. Qual é o nosso propósito, né, lá no nosso espaço e enquanto fisioterapeutas? Quem já tem uma atividade física inserida na sua rotina, ninguém quer parar de treinar. Então, o nosso propósito é fazer com que incomodou, essa dor persistiu, o corpo está te avisando, ele está te dando um sinal. Procura um profissional, né? Porque o ideal é que você seja orientado pelo profissional de educação física, né? Inclusive, a gente faz parte de uma assessoria, que é o Clube de Corrida, né? Com o professor Rossman. Então, nós somos muito bem orientados e nós também nos tratamos. E a gente tenta passar cada vez mais isso para o nosso público. Incomodou, já é um alerta. Persistiu, procura o profissional, porque ninguém quer parar de correr, ninguém quer parar de treinar, de qualquer outra atividade, de nadar, enfim, de fazer seu jiu-jitsu, o que seja. Então, a gente tenta administrar todas essas lesões ou que a lesão ainda nem se instalou para que você se trate e continue na sua atividade, né? Isso é o que a gente mais bate nessa tecla. Começar direito, Sim, né, Flávio? Começar com os cuidados necessários. Sim. E como a Érica falou, deixar muito claro que estar com dor não significa que você precisa parar de treinar. Não é isso. É uma adaptação. Quem é corredor, quem é atleta, a maior preocupação dele é essa. Eu vou ter que parar de treinar? Não necessariamente. Parar de treinar pode, inclusive, ser pior. Então, uma boa orientação esclarece tudo isso. Quando esse paciente, essa pessoa chega ao consultório, a maioria é realmente problema no tendão? A grande maioria, o tendão é a consequência. Porque quando a gente fala, Natália, o problema é no tendão, a gente tem que entender que nem sempre o local da dor é o local do problema. Sim. Na verdade, isso é uma minoria.
Quando que o local da dor é o local do problema? Quando você leva uma pancada, né? Quando existe um trauma, quando acontece um acidente que realmente mostra que ali, ó, eu bati ali e ali está doendo. Pronto, a causa realmente é ali. Não é o que acontece com o corredor. O corredor, como é que é? Ele começa a correr, ele começa a treinar, está num ciclo de maratona, por exemplo, e aí uma dorzinha se manifesta ali no tendão do calcâneo, ou então uma dorzinha começa a se manifestar no tendão do joelho. E o que é que ele deveria fazer? Já procurar ajuda. Mas não, ele insiste, ele vai lá e ele só procura quando ele não consegue mais treinar direito, não consegue dormir direito, a dor está atrapalhando. Já lesionou. Quando lesionou, quando a dor está atrapalhando a vida dele. Então tem que dar essa parada, né? Uma parada estratégica para ver o que é. Na verdade, tem que procurar saber o que está acontecendo. Sim. Né? Para parar, tem que ser realmente uma coisa muito grave. Parada que eu falo não é parar de correr, mas tem que investigar. Tem que dar uma pausa, tem. Né? E investigar. E tem que parar, né? Para ver o que, até descobrir o que é, tem que dar uma paradinha. Sim. Exatamente. E às vezes, por isso que eu falo muito que o corpo ele vai te dando os sinais. Então, muitas vezes as dores são só musculares. Então, como a gente está falando aqui da corrida, ele é um esporte de impacto. Por isso que é tão importante o conjunto, o tênis adequado, a orientação, o fortalecimento muscular, importantíssimo, porque é uma atividade de impacto. Então, a musculatura vai ficar tensionada, vai ter o incômodo. Às vezes, você chegar até lá, fazer uma liberação, uma soltura, trabalhar um pouco o alongamento ali e o recovery já é fantástico. A gente bate muito na tecla dessa manutenção, que entra como uma prevenção e a gente, infelizmente, não pode dizer que você não vai se lesionar, mas minimiza muito as lesões, né? Porque aí você administra e raramente a gente pede para alguém parar a atividade, né? Porque se a pessoa vai ali administrando, vai se cuidando, ela consegue dar continuidade tranquilamente. Explica o que é o recovery. O recovery a gente trabalha com as botas de compressão, tá? E as liberações mesmo. Então, chegou lá e a pessoa diz, Érica, olha, fiz um treino longo de 20 quilômetros, eu estou aqui com a minha perna dolorida, sofrida. Então, existem os microtraumatismos causados por conta do impacto, né? Natural, aí é fisiológico. E a gente consegue quebrar isso através dessas liberações. E nada muito forte. Eu vou de acordo com o que você suporta. Eu não posso... a gente nunca faz aquela coisa, a pessoa está lá morrendo de dor. Não, eu não quero te machucar mais. Você já está sensibilizado. Eu preciso trabalhar a tua musculatura, encharcar aquele músculo ali de sangue, que é quando a gente trabalha muito com as botas, para que leve esses microtraumatismos embora, para que a circulação flua, tá certo? E você se sente muito bem nesse pós. E aí, você não tem que dar pausa no treino, você melhora o seu treino, você continua a sua vida. Então, as liberações, elas servem muito para isso. É aí que a gente fala na manutenção. Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, se você não está com nenhuma lesão, né? Então, isso aí realmente minimiza muito. E vocês têm toda uma estrutura na Ferfísio para atender a esse público. Sim. Daqui a pouco a gente vai falar do outro público. Sim. Porque todo mundo precisa de fisioterapia, sim, né? Sim. Não só corredores. Isso. Mas para esse público também vocês têm toda essa estrutura, uma Sim. equipe lá bem harmônica, né? Já Sim. trabalha todo mundo bem parecido. Sim. Nossa equipe já está há vários anos com a gente, né? Eu tô há mais de 20 anos nesse mercado, né? Então, esse sistema da gente de recovery, ele é validado. E não é uma coisa inventada, né? É uma coisa que a gente pesquisa em artigos científicos. Eu fui professor durante 10 anos na maior universidade daqui de Fortaleza. Gosto demais de pesquisa, gosto demais de estudar, sempre estou atualizando, então nossos equipamentos são os melhores e a forma de usar é a melhor também. Porque não adianta ter só equipamento, tem que saber usar. pilotá-la. Então tem toda essa estrutura, né, de equipamentos, tem eletrólise. A eletrólise é uma técnica relativamente nova. Aqui no Ceará são poucos que
fazem isso, né? Eletrólise, a gente chama eletrólise percutânea terapêutica. Vou explicar um pouquinho depois sobre isso, né? E o grande papel na melhoria no tratamento de tendões com essa técnica. Ela é muito assertiva. Mas o que é? Pode falar já o que é pra gente. A eletrólise percutânea é a aplicação de uma corrente elétrica, uma corrente do tipo galvânica, né? Que é uma das correntes mais antigas da fisioterapia, ela está voltando com tudo. E essa corrente é aplicada através de uma agulha de acupuntura guiada por ultrassom. Então, nós, através da ultrassonografia, nós encontramos a área lesionada do tendão e aplicamos a corrente diretamente nessa área, com o objetivo de reparar aquele tecido mal cicatrizado. Então, quais as indicações para esse tratamento? Dor crônica nos tendões. O que é a dor crônica nos tendões, Natália? É aquele paciente que chega ali com a dor no ombro e fala, Flávio, eu já fiz 20 atendimentos de fisioterapia, eu já fiz infiltração de corticoide, eu já tomei corticoide aqui no braço, no glúteo, me alivia muito a dor, mas depois ela volta. Então, é aquele caso que não resolve. A dor vai e volta e não resolve. E vai ficando cada vez pior. Então, são esses pacientes. Esse é o perfil de gente que chega mais para mim. Não só atletas, também não atletas. E a eletrólise ela vai muito certeira nisso. Porque a gente faz avaliação física, que tem que fazer o normal, né? Fazemos os testes ortopédicos. Na fisioterapia, eu gosto mais dos testes funcionais. Então, a gente faz os testes funcionais, colhe o resultado disso e entra com a ultrassonografia para avaliar a estrutura. Então, a gente não avalia só estrutura, como nos exames de imagem. Nós avaliamos estrutura e função. A função é muito mais importante do que a estrutura, apesar de uma estar ligada com a outra. Mas existem indivíduos que fazem o exame e tem lá uma fissurazinha no tendão, só que ele não tem dor. Então, a gente tem que se segurar o quê? Na função dele. Continuar com fortalecimento, continuar com o protocolo que a gente elabora. Agora, quando aquela fissura é acompanhada de sintomas, aí nós utilizamos um outro caminho para tratá-lo. Ok? Uma observação importante que a maioria dos não atletas tem que entender. Porque a gente fala dos corredores de rua, está na moda. A quantidade de corridas de rua aumentou absurdamente e a quantidade de corredores aumentou exponencialmente mais. E os indivíduos que começam a correr e se empolgam, normalmente eles começam a ter uma evolução relativamente rápida. E o que é que eu quero chamar a atenção aqui para você que está assistindo esse podcast? Músculo, tendão e osso, eles evoluem de formas diferentes. Cronologicamente diferentes, em tempos diferentes. Como é que é isso, Flávio? O músculo ele evolui muito mais rápido do que o tendão. Para você ter ideia, o tendão ele evolui 3 vezes mais lento do que o músculo. Flávio, traduz isso para mim, o que é que significa? Você começa a correr. O músculo evolui rápido, o tendão não. Quando o músculo evolui rápido, você se sente bem e já pensa o quê? Eu posso aumentar a minha carga. Só que o seu tendão ainda não evoluiu. O seu tendão ainda não, digamos, hipertrofiou. Mas vai sobrecarregar. Vai sobrecarregar o tendão. Né? O tendão é quem une o músculo ao osso. Então, o músculo fica puxando o tendão, o músculo está ficando forte, está puxando o tendão mais forte e o tendão não está respondendo como deveria. Não está ficando forte na velocidade que a gente pensa que está. E aí vem a lesão. Micro-rasgos, as fibras de colágeno do tendão começam a ficar entrelaçadas e aí se instala a cronicidade da lesão do tendão, podendo levar, inclusive, à calcificação desse tendão. Aí o tratamento vai variar de acordo com cada caso, De acordo com cada caso. Cada indicação. Sim. E com a eletrólise o resultado é bom. Acelera absurdamente. Acelera Vocês absurdamente. têm ótimos resultados, Érica. Sim. E uma coisa que a gente tem que atentar é que nós não somos atletas profissionais. Nós somos profissionais atletas, né? Então, assim, eu sou fisioterapeuta, gosto de correr, faço meu crossfit. E dali, a gente começa 4h40 da manhã, né, Flávio? Então, a gente acorda 4h40 e faz as nossas atividades e depois entra na nossa rotina de trabalho, tá? Então, isso cansa, isso também pesa. A gente tem que estar preparado para isso. Tá bom? Então, é muito importante a gente se cuidar também por isso. Né? Não adianta a gente só correr. Não, a gente tem que estar preparado para receber
a nossa carga do nosso dia. Então, é muito importante a questão do trabalho por trás disso tudo, né? Isso. A gente precisa estar forte para conseguir entrar na nossa rotina diária, né? O profissional atleta são assim, ó, são engenheiros, apresentadores, médicos, fisioterapeutas, né? Trabalhadores mesmo, assim, donos de empresa, trabalhadores em geral, e assim, eles não têm tempo de descansar de um atleta profissional. O atleta profissional, ele treina, descansa, aí treina de novo, aí descansa. Eu já ouvi dizer que descanso também é treino. É treino. Oh, é o melhor. Por isso que, né, como acordamos muito cedo, quem tem atividade na sua rotina, todo mundo acorda cedo. É importante dormir cedo, porque o descanso também é treino. Então, os corredores estão tendo vida de atleta, mas não tem descanso de atleta. Perfeito. Essa é a colocação. Aí vem os problemas. Sim. E aí, às vezes, não vem só os problemas de joelho, tornozelo, ombro, vem aquela tensão geral, que a pessoa diz, meu Deus, eu tô com muita dor no ombro, na cervical, Érica, eu tô aqui acabada. É só muscular. É só uma tensão do seu dia a dia, é uma rotina puxada. Então, chega lá na clínica, muitas vezes, para fazer uma liberação cervical, um relaxamento mesmo. Agora tá? eu soube, viu, Holanda, que é o relaxamento lá, né? Que é a liberação. Estou para sair daqui, direto, tem uma vaguinha agora já marcamos aqui. Hein? Porque não é só para corredor não, meu filho, porque eu sou a corredora do dia. Isso. Então, eu sou a corredora, eu sou a trabalhadora brasileira. É uma maratonista. Malabarista, aí brasileira. Aí a colocação foi perfeita agora, né? E uma liberação é liberação, né? É importantíssimo, porque você vai tensionando, e aí vai acarretando outros problemas. Aí dor de cabeça, e aí isso vai te fadigando e te desestimulando. E tudo que a gente menos quer está desestimulada. Sim. A gente precisa manter a disciplina, e essa disciplina nos motiva, não é o contrário. As pessoas pensam, eu tenho que estar motivada. Não, a disciplina que te motiva. Cada vez que a gente consegue realizar a nossa tarefa, a gente fica feliz com aquilo, fica forte mentalmente, e aí o corpo estando forte, a gente consegue seguir a vida que é pesada. Então, quem escolhe a qualidade de vida tem que se organizar mesmo, porque a gente vai vendo os benefícios que isso vai causando na nossa vida. Sim. Olha aí, mais uma frase de impacto. Sim. É a disciplina que te motiva. Isso Escreve mesmo. isso aí. Na geladeira. É a disciplina que me motiva. Sim. Nem todo dia a gente está motivado, vamos combinar, né? Tem dias que a gente tem que ir. É verdade. Não adianta. Nesse caso é legal o casal, porque tem vezes que, como ela disse, a gente acorda 4h40, né? Aí tem vezes que ela chega, o nosso alarme toca, o nome meu, eu me finjo de morto. Aí tem o outro para dar, né? Aí ela levanta, e quando ela levanta, não, vamos. Aí eu já me levanto e vou, e vice-versa. Tem vezes também que eu... É igual a mim, o que me faz ter incentivo para ir para a academia é porque eu vou deixar as crianças na escola. Isso, então, assim, eu tenho que levantar. Quando eu começo a ouvir o barulhinho assim no quarto, eu digo, tenho que levantar, não tenho opção. Aí já levantei, já estou na ativa, já estou na frente da escola, ó, partiu a academia. Esse dia é outro, né? Não e falando em atividade física, atleta, corrida, as academias muito lotadas também, não é, Flávio? E a quantidade, né, de academias também. Aí tem que ter a prevenção e tem que ter os tratamentos adequados, quanto necessário. Sim. Vocês pegam muita gente com lesão de academia também? Sim. Na época que começou também o CrossFit, existe um mecanismo de movimento no CrossFit que é o chamado snatch. Snatch. É uma sobrecarga grande para ombro, sabe? Existe um levantamento explosivo de carga e trava aqui em cima, sabe? E nesse movimento explosivo, se não tiver com a mecânica correta de ombro, você comprime o tendão de um músculo chamado supraespinhoso. Todo mundo conhece como manguito rotador. E essa dor desse tendão é clássico, acomete a maioria da população. Eu até brinco, se você não sente dor nele, um dia vai sentir, porque a estatística dele é alta. Sabe que eu senti um dia de madrugada? Parecia que tinha uma faca nas costas. Pronto, você falou. A dor enfacada, empontada, é bem característica de tendão. Isso, eu fui para a emergência 3 horas da manhã. Foi. E foi só uma vez, foi assim, pontual. Aí deve ter de repente. Aí deve ter tomado um corticoide.
Na veia ali, alguma coisa e alivia na hora. Aliviou. Isso. Acho que foi o vôlei caseiro. Tem a ver. Sim. Tem a ver. Novo, né? Pega atletas de vôlei, né? Uhum. E aí pronto, eu usei como exemplo aqui o CrossFit, mas calma, eu pratico também CrossFit, quando ele é bem orientado, ninguém se machuca, ok? O segredo é como eu falei no começo aqui desse podcast, manejo de carga. Querer aloprar em carga, né? O termo é esse, né? Mas você querer levantar muita carga sem ter uma adaptação de tendão, é fato, ele vai machucar, é uma questão de tempo. E é uma dorzinha, viu? Isso vale para qualquer modalidade esportiva, viu, Natália? Sim, musculação, seja o que for, corrida, vôlei, seja o que for. De novo, a gente entra na orientação, que você ser bem orientado muda tudo. Quais são os erros mais comuns dos corredores, por exemplo? O exagero, a falta de orientação, o corpo não está adaptado para receber aquela atividade que... Eu comecei a correr, me empolguei, e aí eu corria 5, eu quero correr 10. Não, calma. O erro é essa empolgação e vai, tipo, agora está na moda. Então, assim, a gente já corre há muitos anos, tem muitas pessoas que já correm há anos, né? E como está na moda, as pessoas acham que simplesmente é colocar um tênis e sair correndo. Até é, mas você quis entrar nessa atividade, procura uma orientação, é muito importante. Né? Porque é o exagero que te leva à lesão e essa lesão te tira da atividade física, e isso é péssimo. A gente não pode parar de se exercitar. E é muito ruim mesmo quando a gente está naquela empolgação, que vem uma dor que você tem que parar. Ai, gente, a gente é tão escuta chato. demais. A gente escuta demais. Poxa, agora que eu comecei, agora que eu me empolguei, agora que eu peguei o ritmo, vou ter que passar 2 semanas parada. E o que foi que aconteceu? Não foi feito um manejo de carga, ok? Como a Érica falou, né, nós somos corredores há muitos anos. Eu sou maratonista, a Érica é meia maratonista, ela já fez algumas meias maratonas, eu já fiz algumas maratonas. E a gente observa isso. A maratona, Natália, parece que virou uma coisa comum. Antes era só, meu Deus, maratonista. Eu tinha medo. Né? Eu tinha medo de maratona. Quando eu já tinha corrido mais de 20 meias maratonas, não, tá na hora da maratona. Eu tinha medo, porque eu sabia o que vinha pela frente, entendeu? E hoje qualquer um que começou a correr... Quer ser maratonista. Já Ironman. Isso, já quer ser maratonista, já quer ser Ironman. O pessoal tem Ironmanista. O pessoal tem que entender que os tecidos do nosso corpo, eles não obedecem à velocidade que a gente pensa. Sim. Eles não crescem, eles não ficam fortes na velocidade que a gente pensa. Eu fiz aqui uma diferenciação entre músculo e tendão. O osso é ainda mais lento. O que tem de casos de canelite em corredores de rua, porque a gente fala assim que canelite é coisa de corredor amador, é porque realmente começa no corredor iniciante. Mas corredores profissionais, corredores experientes, também podem desenvolver canelite se ele não fizer o manejo de carga adequado. Falando sem maratona, nós fazemos um ciclo. Quando passa o ciclo da maratona, que você correu a maratona, obrigatoriamente você tem que diminuir volume, diminuir carga, diminuir tudo para o seu corpo se recuperar. Porque ficou sequelado da prova. Sim. E tem gente que já emenda para outra, cara. Para outra. Eu vejo gente que faz às vezes 3 maratonas no ano. Meu Deus. Um estresse grande pro corpo, realmente. É bom porque vai ter cliente, vai ter paciente na clínica, bom e ruim. Isso é verdade. Bom, a clínica vai estar cheia, não vai ter problema nunca. Mas esses dão trabalho demais, viu? Não, Mas a gente está preparado. Mas vocês estão preparados para isso? Isso que eu ia te perguntar, como é que está a Ferfísio? Como é que vocês estão lá de estrutura, né, de pessoal? A clínica está bem, graças a Deus, né? Depois da pandemia, a gente fez uma reestruturação e ficou assim bem funcional para a gente, para o cliente, né? Nós somos uma clínica particular, então é atendimento personalizado. Não é o paciente chega, a gente utiliza os mesmos protocolos para todo mundo, isso de jeito nenhum. A pessoa é avaliada, a gente vê as principais necessidades dela e adequa procedimentos, adequa recursos os aparelhos, né? Inclusive os aparelhos que a gente utiliza não é o mesmo parâmetro para todo mundo, né? Então a gente faz uma coisa bem realmente personalizada, a gente faz uma coisa bem voltada. Tanto que o nosso slogan é fisioterapia eficiente, né? Ferfísio, fisioterapia eficiente. O que é eficiência para a gente? É encontrar a causa do problema e resolver. Então é isso que a gente quer.
E o nosso carro-chefe, então, vai ser muito difícil você chegar no nosso espaço e a pessoa fazer só a parte de eletroterapia, né? Então, realmente, nós pegamos no paciente, a gente encontra o ponto doloroso, o tal do trigger point lá, onde te incomoda. O nosso tratamento é todo baseado em exercício. A gente até brinca. Achou que vinha para a física para ficar deitadinho? Não. As pessoas transpiram no tratamento, assim. E até aí no final a gente brinca que tem o carinhozinho, que é assim, os 20 minutos finais, o agrado que vem a eletro, tá entendendo? Mas, assim, o nosso atendimento dura cerca de 50 a 60 minutos e o início dele é toda a parte manual, a parte de exercícios. O que é que esse paciente precisa realmente para melhorar a função daquela articulação, daquele segmento que está lesionado ou que está com incômodo, com dor. Então, a gente também tem um estudo de Pilates e a gente agrega tudo, né? Tem os exercícios, aí achou que está com... Agora mesmo tem a Maratona de Fortaleza, então essa semana está bem animadinha, porque... Érica, eu estou com dor aqui, ontem já foi eu estou com um pouquinho de posterior, gente, dor no posterior, leva para o Pilates, dá uma soltada, traz para o salão, solta essa articulação, faz a eletro, deixa ele preparado para fazer a prova bem. Tá? Fazemos testes, né? Vejo com a ultrassonografia se lesionou o tendão ou o músculo, o ventre muscular, aí direciona para ele para fazer lá o recoveryzinho dele, fazer a recuperação, já sair mais aliviado e preparado, né? Mas o legal é que a cidade também está se preparando, né? Sim. Mas há uma preparação maior, Sim, as há pessoas profissionais mais capacitados, sim, as pessoas estão mais conscientizadas, há essas assessorias também que são bem importantes e estrutura como a clínica de vocês, né? Sim. Que é altamente estruturada. O público-alvo, além de corredores, pessoal de academia, pessoal de terceira idade também, vocês recebem? Sim, a gente recebe paciente de terceira idade. A Érica já é bem mais voltada para esses casos, né? Eu não gosto desse termo. Eu estava Pessoal experiente. Eu estava entrevistando a pessoa um dia desse, ela falou assim, isso aí é para a terceira idade. Ou melhor, 60 mais. Eu digo, meu Deus, esse ano eu faço 50. Mas você já percebeu, Natália, que o símbolo do idoso mudou? Quando você... Antigamente, qual era o símbolo do idoso? Que tinha assim, aqui é um estacionamento para idoso. Era um senhor com uma bengalinha, né? Alguma coisa. Hoje não. Hoje é 60 mais. Você vê 60 e o símbolozinho mais. Porque eles estão mais funcionais. Eu não tinha observado isso, olha aí. Eles estão mais funcionais. Então, os 60 mais hoje são caras... Eu digo assim, é como se fosse um cara de 50 ou 45. Lá na assessoria que a gente corre, tem cara de 60 anos que faz maratona muito bem. Eu vou fazer 50 esse ano com um cara de 25. Me deram 29 esses dias. Olha aí. E na frente do marido. Eu falei, o marido, a mulher falou uns 60. Eu digo, obrigada. Mas a expectativa aumentou muito, né? A expectativa de vida. Muito então, ativos. as pessoas, como realmente isso é muito interessante. As pessoas vêm se cuidando mais. As pessoas de 60, 70... Olha, lá onde a gente faz o nosso crossfit... O horário de 9 horas tem a turma de 60 mais do CrossFit. Então, 60 mais, mas acho que nem tem gente de 60. É 70, tem gente de 84 fazendo. Então, é uma coisa toda adaptada para eles. Isso é muito bacana. Os garotinhos de 80, né? Tá, um monte de garotinho de 80. A gente ainda tem muita Esse vida aqui, trabalha há frente. 60 anos. Olha como é conservado. Só porque é crossfiteiro. Não, é jiu-jiteiro. Jiu-jiteiro. Independente da idade, o importante é se mexer, é se movimentar. A vida é o movimento. Mas, se movimentar e fazer fisioterapia. Sim, os dois. Exatamente. Isso. Se movimenta e se cuida, que aí a vida vai longe. Outra coisa, Natália, que acontece muito lá na clínica, que é interessante, a gente recebe muito pós-operatório, de reconstrução de ligamento cruzado anterior, de prótese de joelho. E o pessoal fica impressionado assim, eles chegam, às vezes recebem alta e vão para a clínica, né? Tem um médico que já indica, você saiu do hospital, você pode ir. Às vezes eles vão no outro dia, lógico. E quando chega lá, a gente faz o que tem que fazer no pós-operatório e faz exercício. Aí ele fica assim, mas eu vou fazer exercício hoje? Vai, mas é na sua condição, é com calma, você não vai pegar um pesão aqui. Aí eles ficam impressionados. Caramba, eu cheguei sem levantar a perna, agora eu consigo. Ou seja,
Você faz uma correia direcionada, adaptada para aquela situação, explica e orienta o que vai ser feito, que ele começa a entender. Eu digo quando eu era professor, ainda sou, né? Mas eu dizia muito para meus alunos na graduação o seguinte, ó, o paciente começa a ficar bom quando ele entende o que tem. Né? Você explique para ele o que ele tem. Aí ele vai começar a entender o que é um menisco, ele vai entender o que é um ligamento cruzado. Aí ele, então eu tenho que fazer. Ele começa a entender, ele já começa a ficar, faz parte do tratamento. E a gente faz questão disso, né? De explicar mesmo o que a pessoa tem, destrincha, mostra bem direitinho e adapta o exercício para aquela condição. E qualquer tipo de pós vocês fazem lá? A gente pega muito joelho e ombro, né? É o que... Quadril também, né? Prótese. Joelho é coisinha chata também, né? Articulação é chata. Mas sendo bem orientado, tratando direitinho, dá super certo. Sim. Viu? As condromalácias. Isso. A condromalácia, gente, é uma coisa que se não tem, vai ter, todo mundo tem. E se a gente tem paciente maratonista com condromalácia, com hérnia de disco. Que a pessoa diz assim, hérnia de disco, pronto, é uma sentença. Não é. Vá se tratar, tenha uma orientação certa, faça a parte do fortalecimento que tem que ser feito, tudo bem orientado. É muito difícil que isso lhe pare, tá? E sempre vai ter algo que vai dar certo para você de atividade física. A gente adapta, a gente recomenda, tá? Mas sendo bem tratado, a musculatura dos arredores ali, né? Vamos falando de uma hérnia de disco, ela sendo bem, estando forte, você vai conseguir realizar suas atividades sempre. E eu faço questão, estou todo me tremendo aqui. Quando eu falo esse termo, condromalácia, né? Eu fico assim. E eu quero que você entenda. Condromalácia não é diagnóstico, ok? Não, é um fenômeno. Pronto. Então tem um fenômeno. Entendam isso. Condromalácia é um fenômeno e condromalácia ela não causa dor. Isso tem que ficar bem claro. Então, eu posso explicar isso em outra situação, em outro momento, né? Mas condromalácia é um fenômeno, é um amolecimento da cartilagem, não necessariamente ela causa dor, tá certo? Fique bem... Olha, tem algumas perguntinhas aqui rápidas que eu vou fazer para vocês sobre a lesão no tendão, que é uma das principais queixas lá no consultório, né? Aí tem algumas aqui que mandaram para a gente, eu vou perguntar aqui, vocês podem responder bem rapidinho por causa do nosso tempo. Ok. Porque os tendões têm uma recuperação mais lenta do que os músculos. Acho que você já até falou isso, né? Sim, porque o tendão ele é basicamente colágeno, o músculo tem outra composição, né? Actina, miosina, outro tecido, é mais vascularizado. Tendão não. Se a gente pegar um tendão desidratado, né? 70% dele era água, né? Agora virou colágeno, digamos assim. E ele é praticamente avascular. A vascularização do tendão é mínima. Então, isso determina uma cicatrização mais lenta e uma hipertrofia, né? Um amadurecimento mais lento. Como o envelhecimento influencia na saúde dos tendões? Se o indivíduo for sedentário, o que é que vai acontecer? Esse tendão ele vai ficando mais fino e menos resistente à tensão. Se o indivíduo for ativo e entenda ativo, pelo menos a musculação. A musculação, pessoal, é o melhor exercício, é a base para tudo. Eu não gosto de musculação, sinto muito, ela é a base para tudo, tá certo? Ela é a base para tudo. Tem como contornar isso com pilates. Flávio, eu gosto de uma coisa mais ativa. Você pode até se pegar aí um professor bom, um profissional de educação física bom, que consiga adaptar isso com exercícios funcionais, mas não, é carga. Quem determina a qualidade de vida no tendão e no músculo é carga. A pessoa pode pegar muita carga, assim, o que ela conseguir, ou muito peso é perigoso? Perigoso, tá certo? Porque às vezes a gente está na academia e o professor fica mais peso. O professor... Mas assim, um peso suportável, claro. Lógico, O professor ele tem que ter consciência do seu aluno. Eu vou repetir a palavra que eu já falei algumas vezes aqui no podcast, que é manejo de carga. Você usar pouca carga, o tendão não se adapta. O tendão não evolui, digamos assim. Se você usar muita carga, o tendão machuca. Então tem que ter esse manejo de carga. Né? Inclusive, Natália, tendões machucados, você tem que usar carga. Um manejo. Entendeu? Para adaptar, né? Exatamente. Você tem que respeitar o tempo biológico do tendão. Respeitem o tempo biológico do tendão. Pouca carga não evolui. Muita carga machuca.
tem que ser o manejo na medida. Os recursos eletroterapêuticos, a gente já falou, a Eletroterapia. terapia, tem mais algum? Tem, que hoje que é o nosso carro-chefe lá, que é a eletrólise percutânea terapêutica, né? Onde a gente vai com um procedimento guiado por ultrassom, com agulhinha de acupuntura, e aplica uma corrente lá no local da lesão, no local exato da lesão, estimulando a regeneração desse tendão. E para finalizar, quais são os critérios que devem ser vistos antes desse retorno às atividades? Quando é que esse paciente está liberado? A primeira é a dor. Né? A dor do tendão é um alarme para nós fisioterapeutas e deve ser um alarme para você que é atleta ou não atleta que está sendo acometido pela tendinopatia, pela lesão no tendão. Então a primeira coisa é dor. A segunda, qualidade do movimento, da função. Flávio, quando eu sento e me levanto, o meu tendão do joelho ainda dói. Não está preparado ainda para carga. Então, nós temos que fazer um manejo de carga. Imagina, sentar, levantar, dói quando ele for correr. Né? Sim. Então, os critérios são dor, função. Né? É o que a gente avalia. E um terceiro critério é a imagem para ver se aquela área lesionada iniciou um processo de reparação. A imagem ajuda muito nesse aspecto no acompanhamento. Ela ajuda tanto no diagnóstico, mas ela é fundamental no acompanhamento. Então, você, em uma clínica de fisioterapia, ter um equipamento de ultrassonografia, onde você coloca lá o ultrassom, vê o tendão machucado, uma semana depois o tendão não está machucado, isso é precioso. Isso é precioso. E isso é no Ceará, aqui, Ferfísio. Exatamente. O nome é Ferfísio. Sim. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Checkup Podcast. Muitas informações importantes, né? E se você está com dor, se você vai começar a correr, se você está pensando em ir para uma maratona, para o Ironman, procura o Flávio, procura a Érica, a equipe da Ferfísio para se preparar, evitar lesões e tratar as possíveis lesões com muito profissionalismo, com excelência, com tecnologia, não é isso, Flávio? Perfeito. Onde é que fica a Ferfísio? Fica na rua José Vilar, 1541, fica dentro da clínica Integrare. Ficamos no segundo andar. Segundo andar da Integrare. Integrare. Um beijo para toda a equipe, professor Rossmann, que é nosso parceiro. Beijo, Rossmann, para você. E até a próxima aqui no podcast, hein, gente? Até a próxima. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Natália. Tem mais corredores nas ruas porque estão sendo tratados. Sim, né? sim. Pela Acompanhados. Peraí, eu não posso esquecer os presentes aqui olha no Checkup Podcast para os nossos convidados VIP. Não só pode, como deve. Olha aí. Já vai ficar lá na minha mesinha. Lembrar de nós. Obrigadíssima. Vai ficar na nossa mesinha já. Obrigado. Muito obrigada. E não esquece que a gente tem sempre episódios novos aqui no Checkup Podcast, sempre recebendo os melhores profissionais da saúde, da estética, levando informação de qualidade para você. Se gostou desse episódio, que eu sei que você gostou, compartilha, manda aí para os atletas, para os corredores. E não esquece que temos o check-up para todo o Brasil, às 19 horas do domingo na TV Diário, e também a reprise terça às 21 horas. E dia 15 de outubro vem aí Troféu Checkup 2026. Segura a emoção. Beijo. Tchau, tchau.